Que beleza, nós estamos aqui de volta com a senadora Marina Silva, que acabou de chegar dando-nos a presença enorme da sua companhia. Normalmente num programa de televisão todo mundo faz de conta que o que ouve não ouve ainda. Aí a hipocrisia televisiva começa dizendo: como vai, senadora, tudo bem? Parece até que a gente já não se abraçou, conversou e tudo mais. Tá certo. Então, aqui entre nós é tudo muito mais simples. Primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande tê-la aqui, não só em casa, mas no Papo de Graça. Porque conversar, a gente sempre tem chance de conversar. Conversar com tanta gente participando é que é uma oportunidade que eu queria que todos tivessem. Que Deus nos dê a graça para esse papo. Com certeza já deu, é de graça. É de graça. A segunda coisa é que este é um ano extremamente importante para o nosso país. E é um ano não só importante para o país, mas um ano importante para a Terra, para o planeta. A cada ano que passa, as coisas se tornam localmente importantes numa perspectiva global. Não há mais nada que se faça localmente que não tenha complicações, implicações, ou não gere benefícios ou prejuízos globais. E a senhora, mais do que a maioria dos seres humanos, está bem consciente disso. Mas antes da gente chegar aí, existem curiosidades naturais das pessoas. A primeira delas tem a ver com o que a trouxe até aqui. E eu sei que há alguns elementos fundamentais nessa história. O essencial é o Evangelho. E um outro de natureza fundamental provavelmente tenha sido a figura do Chico Mendes. O Evangelho habita a essência, mas a importância simbólica e impactante do Chico Mendes na sua adolescência e juventude foi muito forte. Queria que a senhora começasse primeiro falando do Evangelho. Como foi que no Acre, no meio de tudo que era a sua vida, o Evangelho chegou exatamente à sua consciência e produziu essa flor da graça de Deus? Você agora até me deixou emocionada. O Evangelho chegou para mim de uma forma muito particular, pela narrativa da minha avó. Minha avó Júlia, eu fui criada com os meus pais até os 5 anos de idade. E a partir dos 5 anos de idade eu insisti muito, ainda não era nem 5, era 4 anos para 5 anos, com a minha mãe, que eu queria morar com a minha avó. Minha avó que fez o meu parto, fez os partos da minha mãe lá no Seringal, e ela era do Ceará, de Messejana. E quando ela foi para o Acre, mais ou menos por volta de 1948, não, ela foi, meu pai foi em 45 e minha avó chegou lá em 58, que ele mandou buscar depois. Ela levou a sua tradição católica. Minha avó era católica, praticante, e ela tinha um catecismo, um papel couché, que não tinha uma palavra escrita, eram todas figuras da Capela Sistina, do Gênesis ao Apocalipse. E ela pegava aquele catecismo, né, e falava para mim de Deus, que lá tinha padres, tinha missa, que existia a Bíblia, que a missa era rezada, como ela falava, em latim, mas ela me ensinou os rudimentos do cristianismo com aquele catecismo. Hoje, quando eu vou na internet e vejo as mesmas imagens, eu fico até emocionada, porque são, enfim, obras plásticas muito sofisticadas até, e que me falavam muito o coração. Então eu fui criando uma sede muito grande em termos espirituais por essa narrativa da minha avó. E ela começava a dizer que existiam padres, existiam freiras, e eu dizia: avó, o que são padres, o que são freiras? E elas diziam que eram pessoas que se dedicavam exclusivamente a Deus. E quando eu, enfim, aos poucos fui tomando consciência daquilo, eu dizia para minha avó: então quando eu crescer eu quero ser freira. E ela dizia: minha filha, freira não pode ser analfabeta. E eu nem sei de onde ela tirou isso, porque depois eu conheci muitas freiras antigas que eram analfabetas. Acho que Deus já estava operando ali, né? E eu fui colocando dentro de mim
que eu tinha um empecilho para superar, que era essa história do analfabetismo. E eu coloquei dentro do meu coração que um dia eu ia aprender a ler para poder ser freira. Então, o evangelho dessa forma mais narrativa veio através da minha avó, e que foi uma semente muito poderosa, porque foi ali que começou a base de tudo, da minha fé, né, do meu compromisso com Deus. Depois eu até fui morar num noviciado. É mesmo? Tem uma longa história aí, pastor. Que interessante. Quanto tempo no noviciado? Eu fiquei 2 anos e 8 meses, né? Aos 14 anos a minha mãe morreu. E em seguida eu fiquei muito doente com hepatite, não conseguia mais trabalhar, foi um processo muito difícil, muito doloroso. Minha irmã mais velha havia se casado depois da morte da minha mãe, e eu era uma espécie de chefe da família, né, junto com meu pai. Só que quando eu peguei essa hepatite, não teve um diagnóstico, porque não tinha médico naquele tempo no Seringal, não tinha posto de saúde, não tinha médico, não tinha nenhum tipo de assistência, né? Isso era que ano? Isso foi mais ou menos por volta de 75, né? E final de 74 já, início de 75. Aí passaram os guardas da malária e meu pai falou que eu estava doente, que ele achava que era malária. E eles me deram aqueles comprimidos para malária. E eu tomei aquilo. E uma pessoa com hepatite que toma aquilo é uma coisa avassaladora. E aquilo quase me matou. E a partir daí eu fui ficando muito doente. Não conseguia mais trabalhar, não conseguia... E foi ficando muito triste, né? Hoje eu sei que era depressão, porque eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia. Eu trabalhava em tudo, né? Na roça, extraía o látex na estrada de seringa, cuidava da casa. Fazia de tudo que uma pessoa que mora na floresta, né, faz. E aí eu comecei, já que eu estou doente, eu vou pedir para o meu pai para ir para a cidade, para cuidar da minha saúde e estudar para ser freira. E um belo dia, meu pai estava fazendo o chiqueiro de um porco e eu estava segurando os pregos, uma latinha assim para ele, bem magrinho, fraquinho ali do lado dele. E antes eu fiquei um mês rezando, né? Os católicos, nossos irmãos católicos falam rezando, né? Nós falamos orando. E pedindo a Deus que tocasse o coração do meu pai, que ele deixasse eu ir para a cidade. E nesse momento eu me enchi de coragem e falei: papai, queria que o senhor deixasse eu ir para a cidade para estudar, cuidar da minha saúde, e que eu queria ser freira, uma coisa assim. E ele olhou para mim assim e falou: você quer ir agora ou na semana que vem, quando a gente vender a borracha, para você levar algum dinheiro? E eu não acreditava que ele estava deixando. E eu saí assim, tinha uma moita assim grande, verde, me ajoelhei e agradeci a Deus, assim, uma felicidade enorme. E aí teve toda uma saga depois, meu avô não queria deixar, meu avô materno, mas eu fui para a cidade. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Rio Branco, analfabeta, aos 16 anos, foi procurar uma igreja e um colégio. No colégio eu me alfabetizei no Mobral. Fui na missa, conheci a irmã Elizabeth, que trabalhava na Santa Casa, e falei que eu queria ser freira. E ela falou: olha, tem uma casa que faz um pré-noviciado, chama-se Casa Madre Elisa, que as meninas vão para lá para fazer o que eles chamam de postulantado, postulante à freira. E nesse postulantado eu fiquei 8 anos. Que coisa! 2 anos e 8 meses, né? E com as servas de Maria Reparadora. E o que me fez mudar de opinião foi o contato com a teologia da libertação. Sim. Aos 17 anos para 18 anos, num curso dado na paróquia que ficava perto dessa casa, eu conheci o Clodovis Boff, irmão do Leonardo, depois eu conheci também, e o Chico Mendes. E aí eu me encantei com os valores, o que defendia a teologia da libertação, e comecei a entrar num conflito. Eu estou indo para o Rio de Janeiro ser freira numa proposta mais conservadora, e de repente tem um grupo aqui que está fazendo um evangelho vivo, defendendo os índios, defendendo os seringueiros, as comunidades de periferia, e aquilo foi a semente de tudo. De fato, né, o evangelho e o Chico Mendes estão na raiz desse processo. Então você tinha 16 anos quando conheceu o Chico Mendes? 17 anos. 17 anos. Eu saí, na verdade, do Seringal para a cidade aos 16 anos. E fui alfabetizada já aos 16 anos e meio. Eu cheguei em Rio Branco em 75
e já era setembro de 75. Esse encontro foi uma coisa que imediatamente lhe colocou numa posição de engajamento em relação ao projeto que o Chico representava? Não, teve um período de maturação. Aham. Porque foi interessante, porque no colégio, no convento onde eu estava, na Casa Madre Elisa, tinha 2 grupos de freiras. Um majoritário, que eram as mais conservadoras, e um bem minoritário, que eram as que trabalhavam nos bairros de periferia com a teologia da libertação. E sempre eu ouvia comentário de algumas irmãs mais conservadoras que elas não gostavam muito da CONTAG, que fazia confusão, do Chico Mendes, que fazia confusão, e desse bispo Dom Moacir, que deve ser comunista. E aquilo me incomodava um pouco, porque o que eles faziam era defender os seringueiros, que estavam sendo expulsos de suas colocações pelos fazendeiros que tinham comprado aqueles seringais, com famílias que estavam ali há décadas, e estavam expulsando essas pessoas, e também pressionando muito a terra dos índios, né? E a CONTAG, a CPT, que era a Comissão Pastoral da Terra, o bispo e o Chico Mendes, iam na defesa dessas pessoas, porque para eles não tinha justiça, não tinha lei, não tinha uso capião, não tinha advogado. Muitos iam para a periferia da cidade, expulsos de uma vida inteira na floresta, sem saber o que fazer, analfabetos, que nunca tinham tido outra forma de viver, a não ser da extração do látex, da colheita da castanha, das coisas que a floresta oferecia. E eu, poxa vida, mas essas pessoas estão defendendo, né, aquelas pessoas que eram a minha origem, o meu povo, e eles são considerados pessoas más, porque são comunistas. Eles diziam que os comunistas eram um terror, né? E um dia eu estava na missa e tinha um cartaz assim na porta da sacristia, né? Nunca me esqueço, era uma cartolina azul, escrito com pincel atômico vermelho, curso de liderança política, de formação de liderança política, com a presença de Clodovis Boff e Chico Mendes. Aí acendeu uma luzinha assim na minha cabeça. Eu digo, agora que eu vou entender essa história de bispo comunista e Chico Mendes comunista. Aí fui lá, me inscrevi para fazer o curso, que era no sábado e no domingo. Quando eu cheguei lá na casa, Madre Elisa, eu falei para minha madre mestra, né? Eu me inscrevi para fazer o curso lá da paróquia, sábado e domingo. Aí ela perguntou, que curso é esse que você vai fazer? Eu digo, é um curso que o padre quer que a gente faça, né? O padre não insistiu assim, Marina, eu quero que você faça o curso. Mas eu imaginei que já que estava o cartaz ali para os fiéis, ele queria que a gente fizesse. Aí, como eu disse que era o padre que queria que a gente fizesse, ela disse, você faz os seus deveres cedo e vai fazer o curso. E foi aí que eu encontrei o Clodovis e encontrei o Chico Mendes, numa dinâmica muito interessante, com trabalhadores rurais de Chapuri, Brasileia e outras regiões que tinha muita pressão de fazendeiros, né? A dinâmica era o seguinte, o Clodovis fez uma preleção falando dos valores da defesa, da justiça, dos mais humildes a partir do sermão das bem-aventuranças, e depois vinha uma parte prática, que eram os relatos do que estava acontecendo na realidade do Acre. E um desses relatos foi feito pelo Chico Mendes. E uma parte do relato era uma encenação, onde um grupo fazia que eram os seringueiros que estavam sendo expulsos, outro eram os fazendeiros, outro era a polícia que chegava com a ordem de despejo para os seringueiros, a simulação de um empate. E eu participei daquilo de uma forma, nossa, era o meu lugar, eu conhecia aquilo como ninguém. E ao final daquela dinâmica toda, da parte teórica e prática, tinha que fazer um relato. E eu já fui eleita a coordenadora para relatar a relatora do nosso grupo. E eu gostava muito de literatura de cordel. E aprendi a fazer algumas coisas de cordel com a minha avó e o meu pai. Aí eu fiz a narrativa do nosso grupo em cordel. Aí o Chico já ficou assim super impressionado comigo, né? E aí já sentou perto de mim, queria saber o meu endereço, onde é que eu morava. Eu falei que morava perto ali com as freiras. Aí ele perguntou se eu conhecia o boletim Somos Irmãos. Somos todos nós irmãos, era o nome do boletim das comunidades de base.
Aí eu disse que não, porque eu não tinha acesso a esse boletim lá no colégio, no convento, né? E aí ele disse que ia mandar para mim o boletim, aí já começou a mandar para mim o jornal Movimento escondido. Eu sei que foi uma verdadeira subversão, semente subversiva. Né? E eu fui cada vez, quanto mais eu ia lendo essas coisas, e aí passei a me interessar pelos cursos da CPT, entender o que fazia o CIMI, a Comissão Pastoral da Terra, e foi assim. O que eu acho extraordinário é essa viagem e o caminho sutil de Deus nos processos que estão sempre para além da gente, né? No máximo a gente faz leituras retroativas para entender o que Deus fez enquanto a gente não via nada. Exatamente. Não é verdade? Eu sempre digo, né, às vezes, que eu brinco que eu era um vaso quebrado pelo qual Deus pagou preço dobrado com pagamento adiantado para receber o vaso 37 anos depois. Porque no fim disso tudo, você acaba também encontrando a comunidade evangélica, não é isto? E como é que foi essa viagem que vem do noviciato, que passa pelo Clodovis e pelo Leonardo Boff, pelo Chico Mendes, se engaja de maneira coerente, sincera, e a prova disso é a sua vida hoje. Prova de que não houve nenhuma interrupção no processo de engajamento. Pode ter havido mudanças e adaptação na compreensão do problema, mas o eixo é o mesmo, a essência é a mesma, a raiz é a mesma. E aí, de repente, essa raiz também toca numa outra variante que, do nosso ponto de vista histórico, é uma variante meio alienada, diferentemente do engajamento da teologia da libertação à época, com os seringueiros, com isto e aquilo. De repente, o movimento evangélico era um movimento muito mais de... Os engajados, no máximo, oravam pelo assunto, mas meter a mão na massa, não. E a grande maioria que metia a mão na massa era julgada também como comunista, esquerdista, pouco espiritual, porque estava ativamente comprometido com coisas tão concretas. Como é que houve essa chegada da experiência existencial que você identifica com o movimento evangélico? Enfim, a minha conversão se deu em 97, já aos 37 anos, né? E até aí teve uma longa história, uma trajetória de, enfim, passando pelo movimento estudantil, pelo envolvimento no processo de criação, fundação do PT, da Central Única dos Trabalhadores, enfim, o assassinato do Chico Mendes, uma militância de esquerda muito aguerrida, até dentro de um partido clandestino dentro do PT, que foi o PRC, o Partido Revolucionário Comunista, enfim, tem toda uma trajetória e eu acho que a gente é que compartimenta as coisas. É claro. Né? Mas Deus, ele tem um processo, né? Ele tem um processo. E esse trânsito, como o senhor disse, a gente não vê naquele momento, que a gente só vê parte, né? Mas ele já tem, enfim, a condução do processo. E quando eu cheguei aqui em Brasília, em 95, no Senado, eu vim nesse período muito doente ainda. Né? Eu tinha vivido uma experiência eu vivi várias experiências muito difíceis de saúde, né? E uma delas foi em 91, quando eu já era deputada estadual, que mais uma vez eu fiquei muito doente, aí fiquei 1 ano e 8 meses em São Paulo fazendo tratamento. Eu era deputada, fiquei 1 ano e 8 meses afastada do mandato. Quando eu voltei para Rio Branco, porque já nem conseguia mais melhorar minhas condições físicas e também já não tinha mais recursos para continuar fazendo tratamento. Aí eu retornei, reassumi o mandato de forma muito precária e o que estava sendo traçado era que eu deveria sair candidata a deputada federal. Porque a essas alturas eu já tinha sido vereadora, já era deputada, o Jorge já era prefeito de Rio Branco pelo PT, então já havia uma base social razoavelmente organizada que dava para ser eleita talvez deputada federal.
Mas eu não tinha saúde e não tinha dinheiro. E ainda dentro da nossa coligação tinham vários candidatos. Então eu fiz um raciocínio, sem dinheiro, sem saúde, e ainda tendo que concorrer internamente com os meus colegas, melhor é sair para o Senado, porque ninguém queria ser candidato ao Senado pelo PT, porque não ganhava melhor mesmo. Perder para cima, se for o caso. E aí eu dou a minha última contribuição na política, né? Estou mesmo muito doente. E é uma forma também de sair da política de uma forma digna, enfim e tal. Aí saí para o Senado, comecei em último lugar, com 3%, e terminei acho que com 65% em primeiro lugar. Que beleza. E cheguei aqui em Brasília, e ainda com muita dificuldade de saúde. Quando foi em 97, eu fui para os Estados Unidos, busquei tudo que eu pude aqui, com os recursos que eu passei a ter aqui, pelo plano de saúde que os senadores têm, né? Porque antes eu não tinha essa condição. Então, e não conseguiria melhorar o meu estado de saúde, que era um processo progressivo, em função da contaminação por metais pesados, que dava no exame como fosse mercúrio, mas na verdade a suspeita dos médicos é que é o antimônio, que foi o remédio que eu tomei quando criança para curar essa leishmaniose, que é essa marquinha que eu tenho na ponta do nariz, né? E esse processo... Deixou um resíduo. Um resíduo que foi se agravando, né? Intoxicante. Isso. E aí eu fui para o Massachusetts General Hospital em Boston, fiquei quase um mês, mas ninguém pôde me ajudar. E o doutor Eduardo Gomes é que me colocou em contato com o pastor André, num momento muito difícil, quando eu havia voltado dos Estados Unidos, não tinha melhorado ainda, e ele falou que conhecia um pastor, gostaria que eu tivesse contato com ele. E foi assim que eu o conheci, e foi assim que começou o processo de conversão. Que beleza. Amém. E foi interessante, até porque Dom Moacir, nós somos muito amigos, eu tenho um carinho muito especial por ele, e acho que ele por mim, uma pessoa que me ajudou em vários sentidos. Ele até tem um certo estranhamento, ele diz, né? Poxa, se você fosse de uma igreja histórica, que tem uma tradição mais progressista, mas as igrejas pentecostais, elas não têm essa tradição de militância, enfim, de engajamento. Mas, como Jesus disse, né? Ninguém determina essas coisas. E aonde precisa é que você deve estar. E depois esse tipo de coisa é igual namoro, né? Ou a gente se sente bem, tem afinidade ou não tem. E as dimensões que tocam a gente não estão disponíveis aos sentidos de terceiros. É verdade. Não é? Às vezes um terceiro diz, poxa, fulano podia ter uma namorada diferente, né? Ou podia casar com uma mulher, parece mais com ele, essa aqui com quem ele está casado nem parece tanto com ele. São essas conversas que a gente ouve todo dia. Mas os borogodós relacionais, só Deus entende, e nós mesmos quando conseguimos, de modo que é algo que para mim está para além da alçada das lógicas, sociológicas, políticas e psicológicas, tanto quanto está para além das mesmas alçadas com quem e a quem que a gente se afeiçoa. São processos de afeiçoamento. E quando no meu processo de conversão, né, eu tive contato com pessoas de várias igrejas, né? Inclusive da Igreja Batista, da Batista Central, duas amigas minhas que ficavam ali comigo e me acompanhavam muito, a pastora Eliana e outros. E só que chegou um momento que ela olhou assim para mim e falou: senadora, a senhora tem cara de assembleia, jeito de assembleia. Vá logo para a assembleia que a senhora quer ir para a assembleia. Mas sabe de uma coisa? Eu estava voltando do Rio essa semana passada, lendo as revistas no avião, e a brincadeira em Copenhague, eu não sei se você chegou a ler, mas a brincadeira é o seguinte: eu li lá alguém dizendo assim, ela é candidata à presidência do Brasil, mas podia se candidatar a um cargo de beatificação, de santificação, porque a gente olha para a cara dela e vai caminhando uma mulher diferente ali. Você tem tido essa experiência assim, à medida em que anda pelo mundo?
de ver as pessoas, para além de alguém que representa perspectivas políticas, interesses políticos, as pessoas olharem para você e identificarem um outro espírito, uma tranquilidade que não anda muito presente na Terra, um sossego de alma meio gandiano. As pessoas às vezes fazem essa honrosa comparação gandiana que você está falando. Acho que até o Dalai Lama, se sentar com você, vai dizer, vamos ficar em silêncio meditando. É bem interessante isso. Aliás, enfim, essa questão das pessoas sempre manifestarem, né, esse certo estranhamento, como é que você, na política, consegue essa tranquilidade, não é? Obviamente que no meu período de juventude eu já fui bem mais, né? Mas sempre todos muito, nós, né? Sempre muito respeitosa dessa coisa do outro. Eu acho que eu sempre, graças a Deus, aprendi muito essa coisa de me colocar no lugar do outro, sabe? Mesmo o meu mais ferrenho adversário é um ser humano de carne e osso, tem esposa, tem filhos, tem amigos, tem vizinhos, né? Tem coração, né? Um dia desse, um jornalista escreveu, enfim, algo a meu respeito e falou, bem, se isso acontecer seria bom porque ela teria um fio terra. Porque um dia desses eu a encontrei e de fato ela levita, né? Aí eu fiquei pensando um pouco naquilo e até brinquei com uma amiga minha. Mas foi ele e a família dele que me fez levitar. Porque ele geralmente escreve coisas assim muito ácidas, muito pesadas, né? Contra a esquerda e contra o presidente Lula. É o Maynard? Porque foi no Maynard que eu li o Maynard dizendo que você vinha levitando. Isso. E eu não gostei do sarcasmo. Isso. Então, a gente se encontrou, na verdade, no aeroporto. E ele estava com a esposa e os 2 filhinhos, né? Ele tem um filho deficiente, inclusive ele parece ser um bom pai. Exatamente. E a criança, um olho lindo, maravilhoso. E deu um sorriso lindo para mim, e a esposa, e a outra criança. E nós nos cumprimentamos, assim, muito... cordialmente, né? E eu pensei, poxa, a gente às vezes fica pensando que as pessoas são apenas, né, aquele ácido político, mas elas são assim, tão reais, tão... Mas jornalista parece que ganha, quando termina o curso e dentro das redações, uma concessão esquizofrenizante para esquecer que ele é gente, tem mulher, tem filhos, tem isso, tem aquilo. Pois é, e que ele mesmo não aguenta o tranco quando ele é avaliado por aquelas categorias. Pois é, mas foi essa porção gente dele vendo ali no aeroporto com malas, com criança, com esposa e até um cumprimento afetuoso que acho que me fez levitar. Né? Me fez levitar. Eu digo, poxa, eu não posso... Ele jogou o ácido, depois deu um sorriso e você saiu levitando e ele não entendeu até agora. Não, naquele momento não. Eu digo assim, é que quando você lê as coisas, você vê aquela porção ácida, né? Mas ele também faz um gênero. E quando eu encontrei pessoalmente, foi uma coisa... Eu digo, poxa, eu tenho que me desnudar também desses meus preconceitos, né? E acho que, por isso que não sou eu que levito, eles me fizeram levitar. E não é à toa que ali no Manhattan Connection ele tomou o lugar do Paulo Francis, que já tinha tomado o lugar, que já tinha substituído, o Jabor já tinha substituído o Francis. Então ele faz uma linha, mais ou menos daquela linha cáustica, negativa, está sempre tudo muito ruim. Para você arrancar uma coisa do Maynard boa, só se for a fórceps, ainda que ele concorde. Mas ele parece ter aquela obrigação de manter aquela antítese viva. Alguém faz uma síntese em algum lugar. Mas o interessante disso, que a gente está falando, né? É que, mesmo na perspectiva do Evangelho, ninguém consegue ser 100% bom e ninguém é 100% negativo. Claro. Né? Essa porção amorosa, ela está em todas as pessoas. Assim como essa raiz que muitas vezes nos leva a perder a perspectiva da alteridade, de se colocar no lugar do outro, na dependência do outro, também está presente na gente, né?
E por mais que as pessoas, né, me olhem e pensem que eu levito, eu também tenho lá as minhas porções. Tem. As minhas porções ácidas. Tem seus pesos nas pernas também, né? Com certeza. A primeira vez que eu tive que ficar cara a cara com o meu preconceito nessa área, e o meu preconceito estava vestido de liberdade profética, que é um engano danado. Assim como num partido político, a ideologia é a desculpa para que alguns preconceitos se enraizem. O indivíduo não consegue separar a análise ideológica que ele faz do mundo dos indivíduos que, equivocadamente ou não, estejam caminhando naquele caminho, mas que são gente. No meu caso, na década de 80, era a visão profética. Eu nunca fui um adepto de carteirinha da teologia da libertação, como de teologia nenhuma. Eu nunca precisei da teologia da libertação para ver que o Evangelho dizia exatamente aquilo. E que o Velho Testamento dizia exatamente aquilo, com adições que a teologia da libertação não tinha. Ela, num certo sentido, foi maravilhosa, mas se circunscreveu num horizonte muito imediato. E esqueceu um pouco a transcendência de alguns outros elementos, que foi o que veio lhe alcançar numa segunda fase, num segundo momento. Eu já me converti na transcendência. Quando chegou o elemento da aterrissagem no social, que a teologia da libertação trouxe no final da década de 70, iníciozinho da década de 80, eu já estava transcendido. Então o trabalho dela para mim foi de me botar mais os pés no chão, nas raízes. No meio disso tudo, com o regime militar acabando, as perspectivas de eleições surgindo, não havia eleições diretas ainda, era Tancredo e o Maluf. Maluf virou um verbo negativo, malufar. De repente eu me vi, em nome do Evangelho, em nome do profetismo, em nome da mudança nacional, em nome de qualquer que fosse o novo que emergisse, no dia da votação no Congresso, sentindo um espírito tão hostil em relação ao Maluf, sem me dar conta, parecia que era um direito adquirido em nome da justiça do Evangelho. Senti aquilo, veja como o auto-engano é profundo. Você ama tanta gente que você ganha direito de nutrir uma antipatia justificada em nome da profecia. Aí de repente eu vejo aquele cara suando, perdendo aquela eleição, sendo traído para todo lado, porque foi uma traição geral de um monte de gente que ia votar nele, que mudou o voto na última hora, eu querendo que o Tancredo, no mínimo, ganhasse, né? Mas ele suando, de repente eu vejo aquela filha dele levantar e ir até onde o homem está sentado no primeiro banco com um lencinho, começar a enxugar a testa do homem. Aí ele fez o senhor levitar também. Não, aí beijar a testa dele, passar a mão na cabeça, eu digo, eu estou aqui olhando para esse cara como se fosse um pedaço de coisa alguma, abominável, mas tem alguém que enxuga a testa dele, que chama ele de papai, que dá beijinho nele. Ele pode ser o crápula que tenha sido, pode politicamente ser uma coisa horrorosa, pode praticar o que ele pratica, eu não sou o juiz dele. Agora, que tem alguém que olha para ele e não vê como eu vejo, essa pessoa existe. E eu quero pedir a Deus perdão por não estar conseguindo separar o que esse indivíduo, como emblema público, faz do que ele seja como gente e que precise profundamente ser objeto de oração, de misericórdia, de carinho e de uma solidariedade ativa. Isso que o senhor está dizendo me lembra muito uma frase do livro A Ortodoxia, do Chesterton, que diz que não há erro nenhum em se fazer a crítica ou a punição do erro. O erro é quando a gente não ama aquilo que nós estamos criticando ou que nós estamos punindo, né? E às vezes a gente perde essa dimensão, né? Eu não sei quem disse exatamente essa frase, né? De que o contrário de injustiça não é justiça, é amor. E que toda justiça que se faz sem amor não é justiça, é vingança. Não é? Porque acho que essa dimensão de se colocar no lugar do outro, isso eu aprendi muito com as crises que nós vivemos no PT. Porque eu tenho uma trajetória de 30 anos no PT, tenho uma gratidão enorme pelo processo histórico que o PT
agregou para o país, obviamente que hoje vive as suas limitações e os seus problemas, mas nós não podemos reescrever a história. Ele tem um papel importante, continua tendo, inclusive a figura do presidente Lula. Mas existia dentro da praxis política do PT, né, aquela coisa do regozijo quando alguém do outro lado caía, acontecia uma desgraça, né, e tal. E de repente eu comecei esse exercício de fé, né, a sentir que a música do Chico Buarque dizia que a dor dos pobres, né, a dor da gente não sai no jornal, né? Mas a dor dos políticos, a miséria dos políticos, da corrupção, de tudo que é abominável, sai muito no jornal e infelizmente não ajuda, me parece, que a corrigir. Mas é claro que aquilo é motivo de sofrimento, de vergonha para as pessoas que são daquele grupo, né? Aquele filho, aquela filha, aquele esposo, a esposa que vai pagar o preço na escola, como eu já vi muitos filhos, netos pagando um preço terrível na escola em função dos erros praticados pelos seus pais nesse mundo da política. E quando você não para pensar isso, você tem esse sentimento mesmo, poxa, foi pego, é bom que seja pego, que a justiça se realize, mas para uma reparação. Uma reparação social, parar de desviar dinheiro público, de cometer dolo, e a reparação para a própria pessoa, que ela possa mudar de rota, né? Parar de fazer mal a si mesmo, mas aquilo tem um custo, tem um preço. Né? E quando de repente começaram a acontecer denúncias com pessoas que eram do meu convívio, da minha trajetória de tantos anos, né? Aquilo, meu Deus, né? Eu dizia, poxa vida, o regozijo que as pessoas às vezes sentiam quando acontecia uma desgraça, né, com o outro lado, agora nós estamos vivendo isso na própria pele, porque são pessoas muito emblemáticas que estão na berlinda. E sobre isto? Isso aprofundou cada vez mais em mim essa coisa de viver a alteridade como algo que é essencial na relação. Usando a linguagem bíblica com temor e tremor. Né? Exatamente. E tendo sempre a consciência, né, daquela passagem bíblica que diz que aquele que pensa que está de pé... Cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Porque qualquer um pode cair, você não pode se colocar nesse lugar de juiz do mundo, né, que você tem o bastião. Não, você seja vigilante de manhã, de tarde, de noite, para que você naquele dia possa dizer, poxa, hoje eu estou botando a cabeça no travesseiro e estou dormindo tranquilo com a minha consciência. Eu dou graças a Deus que você também está cercado de gente que pensa do mesmo modo. Graças a Deus. Há 4 dias atrás, cadê a Jane? Está sentadinha ali? A Jane... existe leão de chácara e leão de agenda. A Jane é leão de agenda. Mas é da tribo de Judá. Mas olha só, comigo o leão de chácara é uma gatinha carinhosa que me liga sempre com todas as precauções e antecipações. Mas ela, na última conversa que a gente teve, eu falei, então tá bom, quarta-feira eu estou esperando, não tendo mais ligação, tá certo tudo e tal. Aí eu falei, olha, diga para Marina que a gente está aqui orando, pedindo a Deus isto e aquilo outro e tal, e, enfim, várias coisas que ela lembra. Aí que no meio dessa situação toda, que o Senhor a segure e a conserve um dia depois do outro com a mesma integridade. Amém. Aí ela falou, olha... Deus permita que seja assim, porque o ano que vem é um ano longo e a gente é tanta coisa que acontece no ano que às vezes não tem nem nada a ver com a pessoa, mas tem a ver com quem está à volta. À volta. E, por exemplo, eu não sou um inocente dessas histórias. Eu já tive muito embate público na vida. Eu fiquei 12, 15 anos só sendo bem tratado como um ser que levitava. Entre 89 e 98, 99, só falavam bem de mim. Era um homem que andava acima do bem e do mal. Aí, de repente, em 98, a história do Dossiê Caimã, que é uma história longa, onde eu era assim uma pulguinha e havia um panteão de deuses importantes, mas eu era o único que não tinha nenhuma ligação política, era o cara ideal para ser jogado naquele fogo.
Eu tinha tido problemas anteriores, tipo com Marcelo Alencar, César Maia, por ciúmes deles na Fábrica de Esperança, aprontaram comigo a beça publicamente. Nunca tinha sentido essas angústias. Mas na época do dossiê Caimã, foi uma vontade assim de morrer, de sumir, de desaparecer, de apertar um botão de extinguish e você sumir dali. E você vê os filhos, é a coisa mais angustiante que tem, é você ficar vendo os filhos em estado de perplexidade, sem saberem o que fazer, para onde ir, cercados de questionamentos e de pânicos e de surpresas a respeito do caminho do seu próprio pai. Então esse tipo de coisa gera em mim carinhos e cuidados profundos. Por exemplo, no caso aqui do Arruda e do Panetone, não é? O Panetone tem que ser denunciado, mas todo dia eu peço a Deus que ele coma o pão da vida. Porque se não separar o Panetone do pão da vida, você está fazendo inimigos em nome da verdade, ao invés de estar tentando reconciliar os equivocados com a perspectiva da verdade. E é aí que eu queria começar a lhe fazer algumas perguntas mais dentro do nosso momento político. Como foi que chegou aos seus ouvidos o Mensalão? Considerando que ali tinha uma figura como José Dirceu, um grande ideólogo do partido, uma história enorme, um estrategista, um homem frio nas avaliações. Eu não posso dizer que eu sou amigo do Dirceu, mas a gente teve muitas conversas na vida, algumas importantes. Sempre foi sóbrio e sensato. Como foi que essa coisa bateu em você? Olha, era um misto de surpresa, de tristeza e muitas interrogações, né? Porque o PT primou muito essa coisa da ética, né? E de repente nós estávamos ali na Berlinda, e aquilo era muito avassalador, né? Agora, o que era mais cruel era a tentativa de generalização. Porque o PT hoje tem 1.600.000 filiados, me parece, né? Na época, acho que ainda tinha menos. Mas você pegar o erro de algumas pessoas, ainda que essas pessoas fossem muito importantes e representativas, né, do partido, e generalizar isso para o PT como um todo, para a sociedade civil petista, era uma coisa muito cruel, né? E eu me sentia incomodada com essa generalização, porque eu sei que a grande maioria das pessoas continuam acreditando e lutando por essa ética, por esses valores. Então, tinha esse duplo incômodo. Incômodo de que aquelas pessoas estavam envolvidas, a certeza de que se aquilo estava sendo denunciado, utilizando inclusive a nossa própria forma de agir com as denúncias, deveria ser investigado e comprovado, deveria ser punido. Ao usar-se o critério que o PT usou nos 20 anos anteriores, aquilo não podia ter ficado daquele jeito. Não, de jeito nenhum, né? Teria que ser investigado com todo rigor, teria que ser punido com todo rigor, havendo culpados, né? Mas não se podia fazer as generalizações. E aí eu aprendi um pouco o sentido também das generalizações, né? Porque quando alguém do PDS, do PMDB, do PSDB, de quem quer que fosse, cometia um erro, a gente também dizia que era o PMDB, que era o PDS, que era... Os erros do Maluf viravam os erros de todos os arenistas, ou enfim, os membros do partido dele. E quando isso aconteceu com o PT, também foi uma aprendizagem... Uma transferência arquetípica na mesma hora. Muito forte para mim, não é? E obviamente que você tem um sofrimento, porque são pessoas do seu relacionamento, que você tem respeito, que você tem até relação de amizade, né? E pessoas importantes, né? O ministro da Justiça era uma pessoa muito importante para o presidente Lula, né? E quando aquilo aconteceu... Continua sendo, né? Criou... Ele pode não estar ali na ativa, mas ninguém tem dúvida do quão importante ele é hoje. Criou a importância dele é medida o quanto era pela que ela continua
acontecendo ainda hoje, mesmo depois de tudo que aconteceu. Né? Isso dá a dimensão da importância. Da visceralidade do E o que vínculo, eu tenho pedido a Deus é que, desde o início, né, é de que isso possa ser investigado com todo rigor, que seja esclarecido, punido no que deve ser em relação a todos os casos e que se faça justiça. Né? Que se faça a justiça. Eu não quero um tio de injustiça com ninguém. Né? Com ninguém, nem com a Arruda, nem com o Zé Disseu, nem com ninguém. Mas que se faça a justiça. Né? Para que a gente possa ir aos poucos passando esse país a limpo. Né? Sobre justiça, a proposta que o presidente Lula fez a você quando convidou para ser ministra do Meio Ambiente e o que aconteceu depois, foi justo ou foi injusto em relação à proposta original? Até quando eu fiquei no governo foi justo. Quando eu percebi... Você sentiu que foi bem tratada aquele período todo que você ficou no governo, ou foi sentindo o tapete sendo puxado? O presidente Lula manejava situações muito complexas dentro do governo e o que eu me dispus com a minha equipe a trabalhar dentro do governo como política ambiental se deparou com um problema da nossa origem de estarmos no governo pela primeira vez. O que acontecia antes de ganharmos o governo? É que cada segmento social que militava numa determinada área tinha lá sua visão, suas formulações. E isso entrava dentro do PT como sendo a visão de educação, de saúde, de meio ambiente, de política econômica, enfim, de cultura, de ciência e tecnologia, de energia do PT. Só que era como se fôssemos uma espécie de... Por mais que a gente tivesse um programa, por mais que a gente fosse um partido que debatia, que de fato tinha encontros, teses, seminários, discussão das tendências, era como uma escola de samba que ficou durante 20 anos, cada um no seu quintal, ensaiando, digamos, a sua ala, e que num determinado dia agora vamos para a avenida. Vamos desfilar, né? Vamos desfilar, muito prazer, eu sou a comissão de frente. Aí estava o pessoal da área econômica, né, da Casa Civil, né? Muito prazer, eu sou a... Mas nunca tinham se encontrado para o ensaio geral. Nunca tinha se encontrado para o ensaio geral. O ensaio geral, não tinha como ser diferente, porque o ensaio geral só podia ser feito numa experiência concreta do executivo. Antes era uma experiência política, teórica, com alguns insights... uma prefeitura aqui, outra ali... de estado acolá, muito parco, né? E de repente, quando a gente se encontrou, muito prazer, eu sou a política ambiental do governo. E tudo bem, então foi isso que nós defendemos a vida toda. Então, se é o que nós defendemos a vida toda, então a política ambiental deve ser uma política estruturante. Não pode ser uma coisa periférica, né? Vai ter que ser orientada por diretrizes. E estabelecemos 4 diretrizes. Controle e participação social, apoio ao desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e política ambiental transversal, integrada. Né? Traduzir isso na prática, como é que vai ser? Significa que o Ministério dos Transportes, o Ministério da Agricultura, de Ciência, Tecnologia e Educação vão ter que colocar critérios de sustentabilidade no planejamento de suas ações. Isso foi criando uma série de conflitos, mas pelo suporte do presidente, e eu tenho que ser justa, eu não posso dizer diferente, né? É que foi avançando durante 5 anos. Com alguns momentos em que tinha perdas, como foi o caso dos transgênicos, ainda que internamente no governo, o projeto que foi encaminhado para o Congresso, ele fez a mediação correta comigo e a minha equipe no Ministério do Meio Ambiente, não se ateve apenas ao olhar de agricultura, ciência e tecnologia, indústria e comércio, etc. Ele mediou comigo, mas na hora da aprovação não teve o empenho para manter as mediações que me contemplavam. Né? E aí foi avassalador o processo em relação aos transgênicos, que eu acho que foi uma perda e um prejuízo para o país, estrategicamente falando. Nas outras questões a gente foi manejando, e isso com o suporte do presidente. Tinha momentos que ele arbitrava. Né? Mesmo no caso do episódio do Madeira, em que
O Ministério de Minas e Energia colocou uma data, a licença tem que ser dada 15 de fevereiro. Da hidrelétrica, da hidrelétrica do Rio Madeira. Um licenciamento complexo, que o Ministério Público agregou informações importantes em relação a mercúrio, sedimentos, a questão da malária, a questão dos bagres, né, dos grandes bagres do Rio Madeira, precisava ser resolvido, a questão da ensecadeira, que ia prejudicar, enfim, todo um processo de reprodução dos bagres, né, e as populações ribeirinhas que seriam afetadas. Ninguém poderia dar uma licença sem resolver esses problemas tão graves. Né? E como já estávamos no segundo governo, e o presidente estava nomeando novamente a nova equipe de governo, eu falei para a minha equipe, eu tenho que dizer para o presidente que nós não vamos dar a licença, porque se ele quiser trocar de ministro, ele pode trocar e está enfim, no direito dele, porque é um outro governo, era o segundo mandato, ele pode colocar um outro ministro. Fomos para uma reunião e o Marcos Barros começou lendo o último parágrafo do relatório do IBAMA, que era que não ia ter a licença antes de resolver os problemas dos bagres. Criou um tensionamento ali, não é? Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, os setores envolvidos diretamente, e o presidente Lula arbitrou da seguinte forma, não é? Vamos ter que resolver as duas coisas. Vamos contratar os melhores técnicos, os melhores cientistas para que a gente resolva o problema da energia e o problema ambiental que a companheira Marina está falando aqui. Né? E nós saímos dali para fazer isso e foi difícil, a licença atrasou, obviamente, mas por uma justa razão. E quando ela foi dada ainda com 32 condicionantes que precisam ser cumpridas. Né? Então, por que eu estou dizendo? Enquanto eu estive no governo, eu me senti, em alguns momentos, em embates muito difíceis. Eu não gosto de me fazer de vítima, eu fazia o embate, na minha perspectiva, de igual para igual, né? Conversava com meus colegas quando divergiam de mim de igual para igual. Eles tinham um ponto de vista, eu tinha outro, eles tinham técnicos, eu tinha outros técnicos, eles colocavam um parecer na mesa, eu colocava um outro parecer, e o presidente ia manejando esses diferentes interesses dentro do governo, que são semelhantes aos que estão na sociedade, e ia arbitrando de uma forma que ia compondo comigo, de sorte que tivemos avanços que justificavam a minha continuação no governo. Por exemplo, reduzir o desmatamento da Amazônia de 27 mil quilômetros quadrados para 12 mil quando eu saí, e hoje, graças ao plano que fizemos, chegarmos ao menor desmatamento, foi 7 mil quilômetros quadrados, ainda grande, mas sair de 27 mil para 7 mil, foi graças ao plano. E o plano, inclusive, teve o apoio do Zé Disseu, foi ele que me ajudou a montar o plano. Né? Conseguir fazer o mapa das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, criar 27 milhões de hectares de unidade de conservação, parar a BR-364 para fazer o plano de desenvolvimento sustentável da BR, da BR-163, desculpe. Tudo isso foram mediações. O que aconteceu que me levou a sair? O que aconteceu foi que, em 2007, nós percebemos que, como o Ministério de Agricultura e os outros setores não fizeram a sua parte, você tira o ilegal, não vem aquilo que é a substituição da forma legal, a pressão volta a toda força. Existem 25 milhões de habitantes na Amazônia, para que as atividades legais voltem. Nós percebemos que estava voltando e que corria o risco de desmatamento aumentar entre 30% a 40% em 2008. E nós tomamos medidas drásticas e levamos para o presidente. Quais eram as medidas? Uma moratória nos 36 municípios que mais desmatam, vedar o crédito para todos os ilegais, e, ao mesmo tempo, criminalizar a cadeia produtiva inteira, de quem desmata, a quem transporta, de quem transporta, a quem compra, toda a cadeia produtiva. O presidente Lula tomou as medidas, ajudou na resolução do Banco Central. O que aconteceu? Veio em seguida uma pressão muito forte do governador Blairo Maggi, dos setores conservadores e atrasados do estado do Pará, de Rondônia, de toda a Amazônia, e tentando desqualificar os dados do INPE, de que o desmatamento estava crescendo, com informações da Secretaria de Meio Ambiente do governo do Mato Grosso, que não tinha nenhuma expertise para falar disso. O INPE, ele faz acompanhamento do desmatamento da Amazônia, naquela época, há 18 anos.
não é? E a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso sequer tinha estrutura para fazer isso. A Embrapa Mapa, com o doutor Evaristo Miranda, desqualificando o trabalho de pessoas como o Dalton, como o Gilberto Câmara, que tem toda uma equipe de experto na área de monitoramento de degradação, e eu senti que corria o risco, e ainda o doutor Mangabeira Unger também, junto com o Stefanes, pressionando para revogar as medidas. Naquele momento eu percebi... Então Mangabeira Unger também teve um papel importante. Teve um papel importante nesse processo, porque ele tem uma visão muito equivocada de Amazônia. Então, acho que ele tem uma visão muito equivocada de muitas coisas, o Mangabeira Unger. Eu nunca entendi por que puseram Mangabeira Unger ali. Até hoje eu estou querendo saber se é o charme. Talvez no futuro a gente descubra, porque ele cuidava de uma secretaria que chamava Secretaria do Futuro. Eu espero que no futuro... no futuro, tem que estar bem no futuro. A gente desculpa. Só com visão profética, por enquanto. Mas, enfim, nesse contexto é que eu pedi para sair. E no meu entendimento, primeiro, eu não podia continuar se as medidas fossem revogadas. Eu não podia sair depois que as medidas fossem revogadas, porque aí... de que adiantava? É claro. Então, no meu entendimento, seria uma forma de ajudar a Amazônia, o país, o governo e o presidente. De que forma? Se eu peço para sair, a sociedade brasileira bate palma, dizendo é isso mesmo, esses dados estão errados, tem que revogar as medidas, o presidente já está pressionado por todo um grupo enorme de deputados no Congresso, governadores, toda aquela estrutura lá pressionando. E se a sociedade brasileira não entende que o que está sendo feito é um trabalho sério que precisa ter continuidade, paciência, a gente faz aquilo que tem um respaldo. Muitas vezes você não tem como ir além desse respaldo, não é? Então, quando eu pedi para sair, aconteceu uma coisa maravilhosa, não é? Por quê? Porque a sociedade brasileira, os formadores de opinião, estavam entendendo tudo. E eles deram um respaldo político e o presidente manteve as medidas. O resultado, o Brasil só foi para Bali agora com metas porque as medidas foram mantidas. Né? E naquela oportunidade eu me lembro que um jornalista perguntou: senadora, a senhora sente que está saindo derrotada? Eu digo, a derrota ou a vitória a gente só mede na história. E hoje na história eu digo que eu saí vitoriosa. Que bom. Vitoriosa porque as medidas foram mantidas, o desmatamento continua caindo, o plano de mudanças climáticas não é o ideal, mas já o plano estava sendo feito, a gente tinha feito reforma no Ministério, criado o Instituto Chico Mendes, Serviço Florestal Brasileiro, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, criada a Secretaria de Mudanças Climáticas. Pastor, foram feitas tantas coisas, não é? Que infelizmente o governo não conseguia se apropriar daquilo tudo. Ainda que eu o tempo todo quisesse que ficasse de fato nas mãos do governo. Mas o presidente Lula é uma pessoa sensível e inteligente. Quando foi agora lá em Copenhague, né, e que eu falei que os países emergentes deveriam contribuir com o fundo, a ministra Dilma disse que não deveria, que só os países ricos. A gente e viu que aí. O que eu estava propondo de 1 bilhão não fazia nem cosquinha. O presidente foi lá, imediatamente retomou a minha tese, que deveria sim contribuir, não é? E obviamente se pode contribuir com mais, o problema não era o quanto, era o gesto, era ter a capacidade de compreender que ali você tinha que ter uma atitude, não de falar mais alto, de falar mais grosso, discurso, mas de fazer a diferença. Claro. O Brasil saiu daqui fazendo a diferença porque foi com metas, e só foi com metas graças à pressão da sociedade. Né? Mas eu acho que quando eles chegaram lá, eles entenderam o tamanho do que está em jogo hoje no mundo. E eu espero que isso seja uma agenda não só de conjuntura, por causa das eleições, que isso passe a ser uma agenda de estrutura, de mudança do modelo econômico, social do Brasil. O Brasil reúne todas as condições de fazer a mudança, não é, em termos de modelo de desenvolvimento para essa economia de baixo carbono do século XXI. E como é que você vê a entrada do MINC no processo? Ele manteve coisas que você já tinha feito e agregou outras, ou ele desconstruiu algumas? Bem, da saída, como eu falei, a sociedade respaldou o que eu estava fazendo. O presidente veio a público dizer que nada ia mudar na política ambiental. Foi a primeira vez na história desse país que um presidente da República teve que falar para a sociedade, não é? Porque saiu o ministro de Meio Ambiente.
Porque antes só falava quando saiu o ministro da Fazenda. Claro. Fiquem tranquilos, não vai mudar nada. Vai Meio ficar... ambiente saía assim, não vai chover não. Ficava tudo comum, né? Então, e colocar um ministro que era ambientalista. Eu sou amiga do Mink, né? Eu também. Conheci da época do Chico Mendes, enfim. Fiquei feliz com a indicação dele. Acho que o meu amigo me fez algumas injustiças, mas não sou eu que vou reparar essas injustiças. E no essencial ele manteve as coisas que eu deixei, até porque a sociedade brasileira não ia deixar mexer, não ia ter como mudar o plano de combate ao desmatamento, não ia como ter que desconstruir a Secretaria de Mudanças Climáticas, não ia ter como não acabar com o Serviço Florestal Brasileiro, com o Chico Mendes, não ia ter como revogar o mapa das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, né? Uma série de coisas, o plano de recursos hídricos, de combate à desertificação, a proposta brasileira de sair daquela visão reativa de não ter metas, que já estava em processo de construção, o país ter metas, enfim, isso foi mantido. E eu acho que uma coisa nova que o Mink agregou e que foi muito importante para esse processo agora em Copenhague, foi o que ele fez em termos de antecipar o inventário brasileiro sobre as emissões brasileiras. Que o Ministério de Ciência e Tecnologia não atualizou o inventário, que deveria ter atualizado a tempo para a formulação da proposta brasileira, e o Ministério do Meio Ambiente fez uma espécie de projeção, né, ainda que não fossem os dados peremptórios de um inventário, mas ele criou uma situação que justificava, assim, que o Brasil poderia assumir metas. Né? E tensionou dentro do governo para que tivesse metas. Eu falei lá em Washington que a meta deveria ser em torno de 40%, e o ministro Mink trabalhou no sentido de que fosse assim. E ficou entre 36% e 38,9% de redução em cima das emissões projetadas. Né? Então, ainda que em alguns momentos, eu acho que quando meu amigo chegou, disse que ia fazer um programa de Destrava Ibama, e compondo com o discurso dos setores mais reacionários de que as coisas estavam travadas, não era verdade. O problema é que precisávamos de ter as respostas da parte dos investidores que estavam com seus pedidos de licença, para que a licença pudesse ser dada. Né? E o Destrava Ibama, na prática, foi apenas um nome, porque o processo já vinha em curso. Né? Nós saímos de uma média de 200 e poucas licenças por ano para mais cerca de 372 licenças por ano. Com uma diferença, quando eu cheguei em 2003 tínhamos 45 hidrelétricas na justiça, quando eu saí não tinha nenhuma. Então, dar agilidade aos processos não significa flexibilizar princípios nem a legislação. Claro. E foi isso que nós fizemos. Mas essa história toda é para dizer que, né, mesmo com alguns estranhamentos em alguns momentos, a gente trabalha junto, sim. Que bom. E eu fiquei muito triste quando ele foi colocado de escanteio lá em Copenhague, não é? Pela ministra Dilma. Eu acho que o papel do ministro Mink, do ministro Celso Amorim, teriam mudado o rumo daquela negociação. Né? Claro que a ministra Dilma, como chefe da Casa Civil, era bom politicamente que ela estivesse ali, mas não para assumir o protagonismo. Não para atrapalhar, né? Não para assumir o protagonismo de mérito, porque o mérito ali é do Ministério do Meio Ambiente e, em termos de negociação, o nosso embaixador Amorim, ele é uma pessoa muito hábil e muito capaz. Na prática, Dilma Rousseff atrapalhou os encaminhamentos que estavam sendo feitos pelo ministro. Eu acho que a exacerbação política de colocar a disputa interna do Brasil lá em Copenhague atrapalhou. Fazer de Copenhague um palanquezinho. Um palanque, não era. Nós todos deveríamos estar ali, eu, o Serra, a Dilma, né, contribuindo para que o Brasil fosse duplamente proativo. Proativo junto aos emergentes e proativo junto aos desenvolvidos. E procurar fazer a diferença. Agora, tem gente aí, eu já vi em muitos lugares, que disseram que se a Dilma Rousseff não fosse a candidata do Lula e ele tivesse tido a coragem de colocar você como candidato, essa era uma eleição garantida. Ele faria as transferências necessárias e você é uma pessoa que assimilaria
as transferências pela simpatia nacional e internacional e respeitabilidade que você carrega. Por que que você acha que nunca houve nenhum interesse do Lula pelo óbvio? Porque a Dilma Rousseff é tudo, menos uma candidata óbvia. Ele está dando para a gente engolir um patacão desse tamanho, como se fosse uma cibalenazinha dissolvível na boca. Não é fácil engolir a Dilma Rousseff. O que que você acha que foi o impedimento? Você não rezava pela cartilha mais lata, mais volátil do novo PT, da nova cúpula? Você representava perspectivas consideradas íntegras demais para o momento de maleabilidade política? Como é que você interpreta essa não cogitação? Bem, por uma questão de justiça, a minha integridade não seria um impedimento para o presidente Lula, né? Ele é uma pessoa que prima por isso. Agora, o senhor me fez uma pergunta muito difícil, muito complexa. E eu vou... Ainda bem que Deus é generoso e o senhor começou respondendo para mim no início dessa entrevista. Sabe-se Deus por que as pessoas se enamoram de algumas e de outras não? Não. Tem que deixar no campo da flecha do Eros, né? Porque não há muita explicação lógica. Até a cabeleireira da minha mulher concorda que não faz nenhum sentido. Nesse caso aí, nem sei se de Eros, né? Mas a experiência... Não, porque eles têm uma relação de amizade, fraterna, né? E obviamente, nesse sentido que eu Mas era um Eros fraterno, não era um Eros erótico. Não, então. Mas, enfim, é uma questão muito complexa. Mas o senhor sabe, pastor, que existem aquela coisa, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não sabe o fim dessa história. Né? Agora, eu li outro dia que existe também aí um movimento grande, que inclusive o Serra, lá em Copenhague, teria surfado justamente na marolinha que veio atrás da sua, porque você chegou e foi peremptória. O Brasil tem que parar de logorreia, o Brasil tem que parar de discurso, e se nós estamos aqui falando sério, vamos fazer um gesto. A gente não está emprestando dinheiro para o FMI? Por que não bota dinheiro numa causa que não é o Fundo Monetário Internacional? É alguma coisa que tem a ver com o Fundo da Vida. Aí a seguir vem o Serra e concorda. Aí a terceira na linha de entrevista é a Dilma e diz: não vai tapar nem o buraquinho da cárie. Não é? Essa foi a sequência, eu não estou sendo injusto com ela em lugar nenhum. Aí, depois daquilo, eu já ouvi muitos comentários, não só escritos, mas amigos que passam por aqui. Aqui em Brasília todo mundo está no gabinete de alguém, ouve alguma conversa, almoça do lado da mesa de alguém ou com alguém. Então, algumas pessoas já me disseram, existem cogitações dentro do PSDB, porque o Aécio está dizendo peremptoriamente que não será vice do Serra, não sei se é jogo político dele, ele mudará na última hora, mas essas pessoas dizem, se ele não se tornar para fazer uma dobradinha PSDB, há um movimento grande tentando ver se chamaria a Dilma para fazer uma composição PSDB-PV com ela na vice-presidência. Esse assunto chegou a você ou está apenas nas colunas sociais e nas especulações políticas e nos rumores? Não chegou e não tem nenhuma condição de chegar. Né? Não tem. É a decisão do Partido Verde de que teremos uma candidatura própria, é uma decisão inclusive anterior à minha entrada. A minha entrada, ainda que não tenha sido condicionada a ser candidata, mas pelos movimentos que o PV vinha fazendo, da revisão programática, de colocar a sustentabilidade como eixo estratégico da sua atuação, a reestruturação do partido, e por ter entendido que dentro do PT esse espaço não havia sido efetivamente compreendido como sendo a utopia desse século e as bandeiras pelas quais se deve lutar, não só utopicamente, mas já concretamente, né? Por isso que eu saí do PT e fui para o PV. Né? Agora, isso não tem a menor possibilidade. Existe chance de composições de outra natureza? Quem será o seu vice?
Primeiro nós vamos, né, o ano que vem, decidir essa questão da candidatura. O ano que vem já chegou. Já chegou. Por isso que eu estou nessa ansiedade. Tá certo. Eu é que ainda estou. Eu falei tanto o ano que vem que eu continuo falando. Então, estamos nos primeiros dias, mas já tem um desconto para mim. Ainda vai começar depois do carnaval. No Brasil. Então, mas... A partir de março a gente vai estar tomando essas definições, porque foi um processo em 3 etapas. Primeiro a decisão de sair do PT, que foi uma decisão dolorosa e difícil. Depois entrar no PV, que foi um desafio também, ainda que com um acolhimento fantástico e descobertas que estamos fazendo. Muita gente boa lá, né? Isso, tem muitos amigos que eu não sei encontrar meu amigo Sirquis lá, dar um beijão nele a última vez que a gente ele gosta muito de você. Somos muito queridos, um para o outro, e o filho dele deve estar nos assistindo aqui. O Guilherme, um menino maravilhoso. Se converteu ao Evangelho, me escreve sempre, está aí firme na terra. Ótimo, o Guilherme. Enfim, a decisão de entrar no PV, e terceiro é a questão da candidatura, que hoje eu estou nesse honroso lugar de pré-candidata, e obviamente que estamos trabalhando nessa direção. O vice... E há um desejo de que, pelo menos da minha parte, né, de que a gente construa uma vice-presidência que esteja identificada com a questão da sustentabilidade, com uma visão de desenvolvimento de país, que seja traduzido não só do ponto de vista do discurso, mas do ponto de vista de uma prática de vida, não é? E aí eu estou olhando, sim, para o setor do empresariado de vanguarda no Brasil, que há muito tempo está com o pé nessa estrada. E fiz um movimento muito forte no sentido de que essas pessoas se filiassem para que pudéssemos ter a oportunidade de contar com o seu suporte. É um fato interessante, que tem de fato uma nova geração de empresários no Brasil, bem mais nova, que parece que comprou a ideia e a certeza de que meio ambiente não é apenas uma questão de sobrevivência, mas pode ser inclusive um bom negócio. Uma grande oportunidade. E essas pessoas, elas foram pioneiras. Quando ainda não era um bom negócio, elas investiram. Elas remaram contra a maré. Entre elas se filiou o Roberto Clabin, se filiou o Ricardo Yang, se filiou, enfim, o Guilherme Leal, da Natura, que é uma pessoa pela qual eu nutro um imenso respeito e admiração pelo trabalho que ele faz, né, engajado nas questões sociais, nas questões ambientais e, sobretudo, o compromisso que tem com uma visão de Brasil que leve a esse esforço estratégico de uma economia de baixo carbono para que o Brasil possa se posicionar adequadamente à altura do que ele pode contribuir nos próximos 20, 30 anos, mas que tem que começar agora. E o PSOL não seria um aliado quase que atávico nesse processo, uma vez que a Heloísa Helena parece ter retirado a candidatura dela? Eu e a Heloísa conversamos, criamos depois uma comissão de ambas as partes, né, dos partidos, para aprofundar o diálogo. Existe diferença entre nós que precisam ser superadas. Há o desejo, tanto meu quanto dela, de que possamos estar juntos, os nossos partidos, né, e a depender da superação dessas dificuldades, eu estou me esforçando para que isso assim aconteça. Obviamente que o apoio do PSOL não está sendo condicionado, e nem eu estou colocando, e nem o PV, a essa questão do vice. Estamos colocando uma questão que seja programática, em que as mediações possam ser feitas adequadamente, e se tivermos um entendimento programático, podemos sim caminhar juntos. Se não tivermos, não vamos fazer apenas uma somação dos interesses, porque o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil, é que as pessoas, os partidos deixaram de ser o espaço de discutir ideias, de discutir projetos de país para merecer pleitear o poder. Viraram máquinas de ganhar o poder. Não é? Aí soma quantos prefeitos, quantos governadores, quantos deputados, quantos senadores, quanto tempo de televisão, e isso justifica qualquer tipo de aliança. E que infelizmente o PT também está nesse jogo. Nós no PV não queremos fazer assim. Quanto é que vocês teriam hoje de tempo de televisão? Olha, o que eu tenho lido é que, a depender das situações, no máximo 1 minuto, no mínimo 45 segundos. Tem que tentar aumentar esse tempo aí. Né? E as pessoas insistem muito. E as alianças? Claro que as alianças são importantes, ninguém vai governar sozinho, é fundamental, né, que se tenha
a visão da governabilidade, eu que defendo muito que as coisas se deem coautoria na formulação, tem que ser também coautoria na implementação. Né? Mas eu advogo que é possível fazer alianças diferentes. Dado o desgaste da política como está hoje, né, e dos próprios partidos, eles não têm mais que achar que são os hegemonizadores do processo político. Você pode fazer aliança. Não existe mais hegemonia em lugar nenhum. Você tem que fazer aliança com os núcleos vivos da sociedade. Né? Você vai fazer aliança com os jovens, com as mulheres, com os empresários, com os trabalhadores, com os movimentos sociais. Vai fazer aliança, né, com as pessoas que têm uma visão de mundo, né, voltada para princípios de melhoria da qualidade de vida das pessoas na saúde, na educação, que essa nossa política econômica continue num rumo promissor. Não queremos mais voltar aos velhos tempos, né, de inflação, não de instabilidade existe nenhum econômica. Projeto político que, em chegando, seja translocado o suficiente para dizer, não, nós vamos zerar, recomeçar de novo, porque não é possível. Nem dá para dizer, como o Lula diz, nunca antes na história deste país, porque de fato a história desse país não começou com ele. Não é? Ele é herdeiro de todos os erros anteriores com os quais a gente aprendeu, e a gente aprendeu com muitos erros. Então, erros tem um papel positivo, uma vez que eles se tornem história. A gente aprende com eles. Ele aprendeu com as coisas positivas que foram feitas. Até o Collor deu canetadas importantes. O Itamar Franco tomou medidas importantes. O Fernando Henrique segurou ondas importantes, fez encaminhamentos importantes. É o plano real, né? Plano real. E o Lula, nunca antes na história desse país, encontrou uma possibilidade tão boa de ter uma base suficiente para montar o que ele montou. Então quem quer que venha tem que ter no mínimo essa consciência não narcisista de que não se está inaugurando uma era, a gente está dando continuidade, o que está dando certo, vamos ajudar a continuar dando certo e a melhorar. Agora, isso sabendo que políticas econômicas não seriam mexidas, o que você, eleita presidente da República, elegeria como prioridade, além do meio ambiente, que já está escrito na sua alma que seria prioridade? Porque a gente está aí, na iminência de nos tornarmos a quinta maior potência econômica do mundo, é o sonho do Lula, que a gente chegue logo aí, ao mesmo tempo 74º em distribuição de rendas. Bolsa Família, que dá uma garantia de eleição, deu para ele até agora, é uma bênção para quem recebe, mas o prolongamento disso sem o acompanhamento que dê emancipação social às pessoas e não introjete apenas dependência social, é o que se tem que fazer. Do contrário, você fica apenas alimentando um ciclo de dependências, enquanto não se criam os elementos de autonomia, de caminhar com as próprias pernas, toda ajuda tem que ser dada. Você, olhando para esse cenário que está aí, o que você agregaria ao que já está feito, que você considere valor fundamental e essencial para uma nova presidência da República? O senhor está me fazendo uma pergunta que a maioria dos jornalistas fazem. É claro que, ainda nesse lugar de pré-candidato, eu vou falar com as limitações de quem está nesse lugar de pré-candidato. Um pré-candidato profético. Eu acho assim que uma coisa que eu tenho dito é que nós não podemos ter uma visão nihilista, destrutiva das coisas. Nós temos que ter uma visão cumulativa dos processos, né, para que a gente possa transitar para as novas conquistas. Quem não tem uma base onde se firmar, não tem como dar o passo seguinte. Então, se algum passo está sendo dado, é em cima de alguma base. E nos últimos 16 anos, nós conseguimos coisas importantes. Por exemplo, o Plano Real desencadeou um processo que nos levou ao equilíbrio econômico, não é? Enfim, políticas que nos levaram ao ajuste fiscal, que faz com que o Brasil tenha sobrevivido, inclusive, a essa crise, sem as mazelas de outras economias do mundo, que se tornaram até mais vulneráveis, mas temos vulnerabilidades que precisam ainda na área econômica serem superadas. Por exemplo, nós temos uma grande parte, não é,
da nossa balança comercial, da nossa economia, não é baseada em commodities. E isso é um problema, não é? O nosso processo de industrialização, não é? E a nossa capacidade de exportação de produtos que agregam valor é muito frágil ainda. Isso é um olhar que precisa ser cuidadoso. Nós ainda somos a terra da matéria-prima. A terra da matéria-prima que está aí, né, na política das commodities. Uma coisa importante no meu entendimento é a preservação das conquistas. O presidente Lula chega, amplia esse processo em termos do equilíbrio econômico e faz ainda uma coisa necessária e fundamental, que é a questão da distribuição de renda. Isso é algo que precisa ser preservado. Mas, infelizmente, nem o PT, nem o PSDB perceberam algo, de que nós não podemos fazer uma disputa em relação ao passado. Disputando o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eles deram a sua contribuição, nós vamos aprender com os erros de ambos e vamos usar os acertos como, digamos assim, aquela base para dar os próximos passos. Quais são os próximos passos que o Brasil precisa dar? Obviamente que existem algumas questões de base na área de educação, né, que a educação como um direito que vem sendo universalizada, isso é uma conquista importante dos últimos anos, mas nós vamos ter que ter um sério investimento naquilo que alguns pesquisadores chamam de um processo de indução para a pesquisa, a tecnologia e a inovação. É assim que nós vamos chegar na economia do século XXI. Vamos ter que criar, sim, processos de excelência no Brasil para que não fiquemos na dependência da transferência de tecnologia. Sem negligenciarmos, avançarmos cada vez mais no atendimento da saúde, um cuidado adequado para as questões voltadas para o trabalho, a ocupação das pessoas, né? Tudo isso são questões que não podem ser negligenciadas. Agora, existe um desafio que nós não temos como fugir dele. Nós vamos atravessar esse século tendo que resolver a equação. Como desenvolver protegendo os recursos naturais e como proteger esses recursos desenvolvendo as economias dos nossos países. E o Brasil é o país que reúne as melhores condições para, junto com os países desenvolvidos de tradição milenar, dar o passo para a economia do século XXI. E, infelizmente, o debate estava sendo feito em cima da velha visão desenvolvimentista do final do século XIX, do século XX. A visão do século XXI estava completamente periférica, se é que estava periférica. E eu acho que esse movimento do PV trouxe essa questão para o centro do debate e é isso que nós vamos colocar. Não como uma questão ambiental exclusivamente, como alguém disse, é samba de uma nota só, é uma coisa monotemática. Não é. Pensar a energia no século XXI é pensar as energias renováveis e seguras, como, por exemplo, investir em eólica, em biomassa, investir fortemente para que o Brasil continue com a matriz energética limpa e diversificada. Na realidade, é um reducionismo alarmante transformar meio ambiente em questões climáticas. É alarmante, é de um reducionismo enorme. Meio ambiente é tudo aquilo que envolve tudo aquilo. Então, nós estamos aqui, e pela primeira vez como agentes históricos, decisivos no meio ambiente. Até há 100 anos atrás, os cartórios lavravam documentos que designavam algum tipo de calamidade numa propriedade, dizendo que aconteceu isso por desígnio de Deus. Eram as catástrofes naturais. Nós chegamos num momento da história em que os escrivãos vão ter que rever toda essa descrição, porque o principal agente desse tipo de calamidade que vai se transformando em realidade ambiental somos nós. Então não dá mais para separar meio ambiente de política social, de educação, de segurança pública, de qualquer outra coisa. De saúde, de infraestrutura. Tudo absolutamente jungido e ligado. Isso. Nesses desafios que o senhor falou, né? Como pensar a infraestrutura voltada para o desenvolvimento sustentável. Hoje as pessoas colocam em oposição, né, as obras do PAC ao meio ambiente.
não precisava ser assim. Você pode sim fazer uma estrada, você pode sim fazer uma hidrelétrica, você pode sim ter uma agricultura que seja próspera, você pode ter um turismo que seja sustentável, uma indústria que seja limpa, não é? Mas para isso você precisa dos investimentos, você vai precisar da tecnologia adequada, você vai precisar da assistência técnica, você vai precisar dos incentivos. Isso é uma prioridade. E infelizmente até hoje você não criou os instrumentos econômicos para essa nova economia. A realidade está mostrando limitações para um determinado de produto e forma de produzir, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela está mostrando novas oportunidades e oportunidades inéditas, de novos produtos, de nova forma de produzir e de uma nova forma de consumir. Hoje o consumidor está preocupado também com valores. Ele quer saber, essa cadeira, ao ter sido feita, essa poltrona, ela teve trabalho escravo? Esse bambu foi feito da forma correta? Tem a marca verde, Isso. Né? Tem um valor ético embutido aqui, então isso passou a ser algo que as pessoas querem levar também para sua casa. E o Brasil pode ser esse país que vai criar uma nova narrativa para os seus produtos. Nós não precisamos deixar de produzir o nosso minério, a nossa agricultura, mas tudo isso a partir de uma nova prática e criando uma nova narrativa. Os nossos produtos têm que ser preferidos no mercado nacional e internacional porque eles comportam o valor da defesa do meio ambiente, da legislação trabalhista, da preocupação com o planeta. E o Brasil, ele está numa posição infinitamente melhor do que a China, do que a Índia, só para citar os emergentes que estão no topo. O Brasil tem uma matriz energética 45% limpa, não é? Tem um potencial de hidroeletricidade fantástico ainda, que se tratado adequadamente, com o devido planejamento, com os estudos da área de abrangência dos investimentos, os planos de desenvolvimento sustentável para essa área, podem ser sim e devem ser utilizados. Né? Agora, se nós não tivermos uma visão antecipatória de mundo, uma visão antecipatória de país, nós vamos ser atropelados pela história. Por quê? As economias ricas já estão trabalhando no sentido de precificar o carbono e nós vamos perder competitividade nas nossas commodities, inclusive na nossa agricultura, no nosso minério de ferro, em função de que estamos produzindo no velho padrão de alta emissão de CO2. E há um grupo de empresários, do qual o Guilherme e outros fazem parte, que já estão, digamos assim, trabalhando no sentido de que nós nos antecipemos e no lugar de chegarmos lá na frente para sermos punidos, que a gente possa concomitantemente ir criando as condições para um modelo, exatamente usufruirmos das vantagens sociais, das vantagens econômicas e das vantagens ambientais. E uma coisa interessante que eu tenho percebido, pastor, é que a juventude está muito mobilizada para esse tipo de esforço. Por quê? Ela sabe que não é aventura, as conquistas serão preservadas, os investimentos na área de saúde, de educação, a questão do Bolsa Família, por exemplo, para as populações de baixa renda, é fundamental. É um critério de justiça social, até porque o programa foi pensado de uma forma correta, é um programa de transferência de renda com contrapartida. Como é que você cria as condições para que não crie uma dependência, um círculo vicioso? Apostando em educação, em reforma agrária correta, em meios para que as pessoas tenham inclusão produtiva. Reforma agrária correta. Isso aqui é fundamental. Porque nos últimos anos o nosso projeto de reforma agrária ficou meio misturado no campo, ficou meio confuso. Você não acha? Tivemos avanços com o presidente Lula, mas ainda estão aquém da necessidade do país. E ficou muito misturado assim com os humores do MST, e que fica meio confuso, os sinais são muito ambíguos eu acho emitidos no campo. Que temos um grande desafio de suprir essa demanda por reforma agrária no Brasil, que aliás deveria ter sido feito como nos outros países já no passado, digamos assim, essa demanda deveria ter sido suprida, atendida no Brasil. Isso não aconteceu e obviamente que o que acontece em relação a essa agenda é em função da necessidade da resolução do problema. E aí você tem aquelas ações que são legítimas, da pressão, de acordo com o que a democracia, digamos, oferece para a pressão legítima, no sentido de que as autoridades, os governos e o Congresso se movimentem no atendimento
da necessidade da população que não tem terra para produzir e aquelas que estão fora da legalidade, que obviamente não podemos concordar com elas. Vão se exacerbando, vão ficando muito agressivas, né? Mas eu sei que o tempo aqui nosso está passando e que a vida corre. Eu teria algumas perguntas rápidas a lhe fazer, assim, um pinga-fogo rapidinho. Política externa. Você, eleita presidente do Brasil, convidaria o Ahmadinejad para visitar o Brasil nas circunstâncias em que o mundo o interpreta hoje? Nas circunstâncias em que o mundo interpreta hoje, não. O Hugo Chávez, nas circunstâncias em que as coisas estão, você acha uma boa política? Dá a impressão para o mundo de que o Hugo Chávez é apenas um venezuelano com boas intenções? Ou será que não está mais do que claro que o narcisismo dele escorre como óleo em corpo suado na praia? Eu me preocupo muito com algo que está acontecendo na América Latina, que é a desconstrução de uma combinação muito positiva que nós temos, que é da democracia, enfim, participativa, representativa, com a democracia direta. Não é? E eu acho que as pessoas estão indo para uma democracia plebiscitária, saindo do processo da representação para esses processos plebiscitários, né? Que são muito complicados. Muito manipulativos. Então eu tenho essa preocupação e obviamente que o presidente Chávez, ele tensiona no sentido do rompimento desse equilíbrio entre o processo de democracia representativa, né, e a democracia direta, com, digamos assim, uma exacerbação dos processos plebiscitários. E em algumas hostilidades desnecessárias, como esse conflito com a Colômbia, que parece uma coisa tão desnecessária para um continente que já tem tantos problemas. E nesse caso o presidente Lula teve um papel importante de equilíbrio na América Latina. O Brasil tem uma responsabilidade muito grande, não é? Na mediação de todos esses interesses regionais e obviamente que a democracia, no meu entendimento, pressupõe a nossa capacidade de alternância no poder. Né? E isso não é algo que seja fácil, principalmente para quem tem que deixar o poder. Para quem tem que deixar o poder, tendo a aceitação da população e tendo carisma. Sido bem sucedido. Exatamente. Por isso que a atitude do presidente de não embarcar nessa aventura de terceiro mandato é algo que é louvável. Mas que foi uma tentação enorme, foi. Agora, isso é que faz diferença entre meninos e homens, né? Essa é que faz a diferença entre meninos e homens. É você poder exercer o seu papel bem-sucedidamente, saber a hora de ter acabado e acreditar no fluxo histórico, ao invés de se tornar um rei narcisista que acha que sem aquela presença física nada mais pode acontecer, ignorando que ele mesmo foi herdeiro de tantas coisas anteriores. Eu acho que uma lição ótima de tudo isso foi a postura do Mandela. Acho que o Mandela cumpriu um papel histórico. E se retirou na hora certa. E está mais presente do que nunca. Exatamente. E ao se retirar, né, se perpetuou em todo e qualquer processo político da África do Sul. Né? E quando o senhor me perguntou do Ahmadinejad, né, eu acho que a democracia é um valor, a liberdade é um valor, né? E nós não podemos, em momento algum, né, ter qualquer tipo de dúvidas em relação a como preservar esse valor na relação interna do nosso país e nas relações bilaterais. Não é fácil manejar essas relações, é claro que você tem que ter a compreensão do que foi avaliado ali naquele momento, naquela circunstância. Naquele momento, eu não tenho todos os elementos, eu acho que nem você, nem eu, nem eles anunciam uma coisa. Economicamente falando não era importante, comercialmente não era importante, sob qualquer outra perspectiva não era importante, só era importante como um gesto ideológico antitético de liberdade que diz: legal, eu cumprimento o Obama, sou amigo do Sarkozy, disso, daquilo, aquilo outro, mas a minha autodeterminação é maior do que isso. A Ahmadinejad virá quando eu quiser que a Ahmadinejad venha.
Foi essa mensagem que o mundo leu. E não me pareceu ser uma boa mensagem numa hora de tantas complexidades na Terra, especialmente em relação à figura que dentro do próprio país houve a grita todo dia de que ele é um surtado maior do que os ayatolás que inicialmente o teriam colocado lá. Não há dúvida de que isso foi algo que, enfim, a sociedade brasileira, na sua maior parte, não compreendeu, e como eu disse, não só pela leitura que se faz hoje, mas pelos atos praticados, claro, não teria recebido. Pela história, pelas declarações, pelas posturas. E o Obama? O Obama é uma grata surpresa desse século XXI. Eu acho que o Obama está vivendo os desafios do seu primeiro mandato e no seu, agora, vai para o seu segundo ano de governo, mas com uma agenda que, no meu entendimento, ela faz várias inflexões já. Na política de saúde, com a vitória que tem, na política de mudança climática, ele teve um desempenho que foi muito criticado em Copenhague, mas as pessoas esquecem que ele está 1 ano no governo, de que desde que ele entrou ele está trabalhando para mudar uma atitude retrógrada de 10 anos, inclusive sendo proativo. Diferentemente de quem fez discursos até muito arrojados, mas que não trabalhou nessa agenda de metas na prática internamente em seus países e simplesmente acharam que Copenhague era um lugar que se poderia arrumar ao chegar lá. Copenhague era uma casa que precisava ter sido arrumada bem antes, inclusive durante o processo negocial. O pessoal tinha que ter chegado para a festa só, né? Exato, para o discurso, discurso. Não era discurso e nem eles eram convidados, eles eram anfitriões. O presidente Obama decepcionou, mas justiça seja feita. Ele tinha um congresso que ele não podia passar por cima e, ao mesmo tempo, ele vem sendo proativo nessa agenda, diferentemente de alguns que só abriram os olhos muito recentemente. Dos países do mundo, qual, na sua opinião, é aquele que está diante de todos no que diz respeito a uma política ambiental bem estruturada e consciente? Olha, fazendo o dever de casa, ainda não temos nenhum. Com esforços de pensar, a Inglaterra tem dado uma contribuição relevante. Essa é a minha opinião também. Eu sempre acho que eles estão na frente dessa coisa. Em termos de estar buscando respostas, estudos, o empenho, com uma diferença enorme em relação ao Brasil. Eles têm uma matriz energética 4% limpa. O Brasil tem 45% de matriz energética. A média dos países desenvolvidos é de 13%. Então o Brasil é o país que está melhor posicionado e eu acho que o Brasil pode fazer nesse século que os Estados Unidos fez no século passado. Foi capaz de acompanhar países de cultura milenar, se tornar em alguns aspectos até mais desenvolvidos do que eles. Quem pode dar esse salto no século XXI é o Brasil, pelas condições que reúne em termos das fontes de geração de energia limpa. É um país que tem mais de 300 milhões de área agricultável, com cerca de 51 milhões em repouso. É um país que é uma potência hídrica, é uma potência em recursos naturais, em todo sentido, em recursos minerais. É um país já industrializado, tem que investir pesadamente, para sair dessa dependência apenas de commodities, como temos hoje na nossa economia, e ao mesmo tempo um investimento pesado em tecnologia e inovação para que possamos ter as novas oportunidades que as economias de baixo carbono estão gerando, internamente e externamente ao nosso país. Você sabe que aqui entre nós, todo mundo vai votar em você, né? E eu sou uma pessoa que passei a minha vida inteira nunca declarando jamais qualquer intenção de voto, porque as pessoas não olham para mim e me veem apenas um cidadão dizendo alguma coisa sobre a sua própria opinião. Se alguém me leva a sério e me respeita, é só por causa do Evangelho. Antes de eu conhecer o Evangelho, eu não tinha uma vida que fosse me fazer alguém levado a sério. Então, tudo que na existência converge para mim numa perspectiva de respeito e seriedade, vem do Evangelho. Por isso eu não misturo esse capital com nada. Ele nunca será ideologizado na minha boca, nunca será objeto de barganha nem de troca,
nunca coisa alguma. Ele é santo, santo, santo. Amém. Agora, e eu, nesses quase 40 anos pregando o Evangelho, 37 anos, nunca misturei as coisas. Mês passado, aqui, eu e o Fonseca no ar, com o nosso povo que está ali, a gente aqui não tem ideia de quantos milhares e milhares estão nos vendo ali agora e vão nos ver à tarde e à noite e na VMV TV, no On Demand, que fica lá estocado, e nos milhares de YouTube que a nossa conversa vai gerar. Eu falei que, como cidadão, não estava fazendo nenhuma apologia cristã, evocando nenhuma profecia. Não é porque você é cristã nem minha irmã na fé. Eu não costumo votar em irmão. Eu não acredito nessas coisas. Eu voto em gente boa. Consciências legais, projetos legais. Obrigada. É por aí que eu vou. Irmão perdulário, cretino, abusivo, político evangélico é a pior coisa que existe. Eu passei 30 anos da vida dizendo aos evangélicos: não sejam políticos evangélicos. Se você for político, seja um evangélico na política. Nunca um político evangélico. Político evangélico é despachante de igreja e vive em função daquele microcosmos interesseiro da eclesiasticidade viciada e doente. Já alguém que tem uma consciência cristã e entrou na política, será sal na terra, será luz no mundo, mas não será saleirinho evangélico numa mesa dizendo: botem mais sal para nós, mais telhado, mais, menos imposto, mais não sei o quê. Aquilo tudo que você sabe de sobra que acontece. Mas eu disse a eles: eu quero dizer, e isso não tem nada a ver com as minhas convicções espirituais, tem a ver com a minha convicção cidadã, que eu vou votar com a minha mulher na Marina Silva. Obrigada. Se ela ganhar, aleluia. Se ela não ganhar, bom também. Porque o que de fato eu quero, com você ganhando ou não ganhando, é que esse país coloque um capital político na sua mão, com vitória ou sem vitória, mas que seja um capital político bem usado. E eu sei que você usaria bem. Se ganhar, eu não tenho dúvida de que você não vai querer inventar roda, não virá com nenhum malabarismo, vai pegar os melhores técnicos para continuar o que de bom está acontecendo, vai tentar melhorar as coisas que podem ser melhoradas, vai tentar alcançar as que são alcançáveis e execuíveis. Ou seja, nenhuma surpresa senão a perspectiva do melhoramento do que pode ser melhorado. Isso aí está claro. Obrigada. Agora, o que eu gostaria de todo o coração, sabendo que a luta é enorme, que não é fácil enfrentar essa máquina governamental com um presidente com 80 e tantos % de popularidade, com adversários como o Serra, com uma máquina também operativa e funcional poderosa, mas, seja qual for o resultado disso, se o povo entender que em elegendo você pode ser algo muito bom, mas se isso não acontecer em convergindo para você um capital político bem maior do que o que você já tem, pode ser também uma coisa significativa para estabelecer negociações no momento vital da história humana, relacionada não apenas à economia, mas também ao meio ambiente, que nada é mais econômico hoje em dia do que o meio ambiente. Quem não entendeu isso não viu nada ainda. Para mim seria de uma importância enorme. Muito obrigada. De modo que a nossa vontade, e eu expresso aqui como vontade cidadã, é que isso aconteça, porque as minhas orações eu faço no particular. Muito obrigada, e vou precisar muito. E o senhor sabe, né, que é engraçado isso, né, porque às vezes as pessoas dão ênfase, né, e eu, pelo menos, eu estou me esforçando muito para que a gente pudesse fazer uma campanha política, se for eu, a Dilma, o Serra, o Ciro, por exemplo, discutindo ideias, discutindo projetos, sabe? Você acha que o Ciro entra nessa?
Eu acho que tem uma possibilidade, sim. Como é a sua relação com ele? De muito respeito e amizade. Eu tenho também muito carinho. Muito respeito e amizade. O Ciro me ajudou muito quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente. Ele, naquela história do dossiê Caimã, ele foi o cara mais homem da história inteira comigo. Olha só. Deixou o Lula lá atrás de calça curta. Olha só. O Zé Dirceu de suspensóriozinho de criança. O Brizola, que já partiu, botou o Lupe para falar besteira. O Ciro foi o único cara que disse, olha, não foi nada disso, eu vi tudo, ele foi íntegro antes, durante, depois, não queria, não desejava, era pressão de todo lado, do Lula, de não sei quem, do Brizola, ele participou de tudo. Se ofereceu para ser minha testemunha em qualquer fórum. Olha só. Então eu já o conhecia desde muitos anos antes disso, desde que ele era prefeito de Fortaleza, sempre que eu ia lá a gente encontrava e tal, depois governador, depois deputado federal, ministro, isso, aquilo. Eu tenho muito carinho pela hombridade dos compromissos. O Ciro foi uma surpresa muito grande para mim no governo, porque o licenciamento do São Francisco foi a coisa mais difícil. E o Ciro é uma pessoa que se convence, o que na política é muito raro, né? Porque os técnicos já davam aquele briefing para ele, nós sentávamos e ele é uma pessoa muito inteligente. Então muito culto. Ele olhava para aquilo tudo e quando eu vi que o olhinho dele brilhava assim, ele falava, isso aqui. Por exemplo, o projeto era para tirar para fazer uma retirada de água de 146 metros cúbicos por segundo. Os meus técnicos da ANA disseram que bastava 26 metros cúbicos por segundo na vazão normal e quando Sobradinho tivesse, digamos, sangrando, né, jogando água no mar, aí poderia ser uma tirada maior de água. E ele, naquele momento, ficou meio assim, depois ele foi lá, comprou a briga com os técnicos e mudou de 146 metros cúbicos por segundo para 26 metros cúbicos por segundo. Interessante. E a BR-163, por exemplo, as pessoas queriam licenciamento a qualquer custo, a qualquer preço. Ele foi comigo lá em Santarém, foi comigo no Mato Grosso, para dizer que ele, como ministro da Integração, só era favorável se fizesse o plano de desenvolvimento da BR. E eu tenho vários exemplos para citar de uma convivência que foi muito amorosa. Aliás, dentro do governo, o que aparece, às vezes, é sempre os tensionamentos. Comigo e o Ciro nunca apareceu os tensionamentos, porque, graças a Deus, nem eu e nem ele tínhamos o costume de sair vazando o que acontecia nas reuniões. Né? Ele é um cara sóbrio. Isso. Fora a impaciência dele com o repórter, que ele manda logo o cara, pá, como xixi, né? Politicamente falando, ele é um indivíduo extremamente sóbrio e discreto. Eu tenho uma relação de respeito e de amizade mesmo, enfim, com o governador Serra, quando ele foi senador junto comigo, me ajudou em muitos projetos importantes para mim. Aliás, teve um que só foi aprovado, que foi ele que defendeu. Se fosse eu que fosse defender, ia ser rejeitado só porque era eu, né? Que foi o subsídio para a borracha, para os seringueiros. E olha que naquela época falar de subsídio era quase que uma blasfêmia. E ele foi lá e defendeu e me ajudou a aprovar. Na realidade, com a senhora eleita ou não eleita, com exceção da Dilma Rousseff, qualquer outro que se eleja vai querer estar muito perto de você. Não tem a menor dúvida disso. Mas a ministra Dilma, né, para que não fique só com o Serra e o Ciro, né, não era apenas tensionamentos. Aliás, nós nos respeitávamos muito, tínhamos embates que às vezes eram fortes, mas era do papel dela e do meu, e ela não tinha embates fortes apenas comigo, tinha também com os outros, porque ela tinha a função da Casa todo Civil. Mundo. Não, era a função dela ali na Casa Civil, né? Mas a política de energia para o país, né? O novo modelo para o setor elétrico, a gente trabalhou muito próximo junto, porque as pessoas só falam, mas a senhora é ministra Dilma. Nós tivemos um trabalho ali conjunto, a questão de que passássemos a ter avaliação ambiental integrada, avaliação ambiental estratégica, que as rodadas de petróleo, os blocos de petróleo para ser licenciados, primeiro fossem avaliados ambientalmente, a relevância do impacto ambiental, foi uma coisa que nós construímos juntos. De sorte que o que eu queria nessa campanha é que nós pudéssemos debater ideias. Porque são pessoas de trajetórias de esquerda, todas elas, e pessoas que, graças a Deus, não pesam sobre elas nenhuma coisa do ponto de vista que desabone, né, a sua vida ética. Tem visões diferentes de mundo, né? Eu advogo que essa visão desenvolvimentista do século
XX, do final do século XIX, está completamente ultrapassada, né? Que a forma como os partidos se portam, disputando projetos de poder, quase que pelo poder, também isso já não deve ser mais parte da praxis política, mas isso aí são visões políticas, né? E o correto é que pudéssemos fazer o debate, não o embate. Pelo menos isso é que eu espero, né? Tanto da Dilma, quanto do Ciro, quanto do Serra, enfim, e de mim mesma, que a maior vigilância você tem que fazer em relação a si mesmo. Você não deixar o adversário, não é, determinar a sequestrar forma, você. determinar não ficar a forma refém, como você vai se comportar, não né? ficar refém das hostilidades, opiniões ou interpretações do adversário. Foi o que Jesus ensinou. Isso. Em Copenhague o Serra foi muito acolhedor comigo e vice-versa. Infelizmente eu e Dilma não nos encontramos em nenhum momento, não é? Mas eu acho que a política não pode ser um espaço de destruição. Nós não podemos advogar um mundo generoso, um país generoso, se não tivermos capacidade de sermos justos e generosos também uns com os outros. E dialogar. Com respeito e inclusive em relação à dignidade de cada pessoa que está ali colocada. Eu, graças a Deus, não quero o mal de nenhum deles. E acho que o bem para o Brasil é aquilo que o PV vai advogar, não é, nessa disputa de 2010, e que se for o bem para o Brasil, vai ser o bem para todo mundo. Olha só, deixa eu lhe dizer o seguinte, as entrevistas que eu tenho lhe chamado de você o tempo todo, pela minha dificuldade enorme dessas formalidades num ambiente tão natural de irmãos. Obviamente, se eu chegar lá no Senado, eu vou lhe chamar de senador o tempo todo, como lá. Não, fique à vontade, de ministro, fique à vontade. Então, nós estamos aqui tranquilos. Mas, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, esse é um ano extremamente importante que nós temos diante de nós. A vontade da mídia de lhe entrevistar é cotidiana o tempo todo, é óbvio. Agora, a mídia é muito curta. E muito manipuladora. Você diz uma coisa, vai sofrer várias edições. Em muitas ocasiões é assim. Durante o curso deste ano, todas as vezes que você desejar dizer uma coisa longa, com começo, meio e fim, que não será editado, não será interrompido, e que dentro de 2, 3 dias, 1 milhão de pessoas terão visto, sem sair no Jornal Nacional, mas que vai, aí vai, aí um vai mandando para o outro, daqui a pouco 5 milhões viram e ninguém viu, mas chegou a todo mundo, pode chegar aqui, que o lugar é esse, a casa é sua, e você será sempre mais do que bem recebida. Com todo o coração. Muito obrigada. Viu? Eu conto com as suas orações. Sinceramente. E elas serão todas assim no coração. A minha fala pública já é a segunda vez que eu digo isso como cidadão. E ao mesmo tempo eu digo, não ideologizem isso, porque eu estarei votando nela pela pessoa humana que ela é. Não é porque ela tem carteirinha de crente da Assembleia de Deus. Eu jamais faria isso. Até porque as nossas igrejas, né, elas têm que ter a sabedoria, né, estar aberta, porque ali nós vamos ter pessoas que são da Dilma, pessoas que votam na Dilma, votam no Serra, votam no Ciro, votam na Marina, e elas não, os nossos púlpitos não vão virar palanques e não devem virar palanques. Deus permita que não, né? Geralmente viram, mas que o Senhor permita que não aconteça. E que os cidadãos evangélicos possam fazer, digamos, a sua escolha a partir do testemunho, a partir do projeto, a partir daquilo que eles acreditam ser o melhor, né? Aí entra aí a parábola de Jotão, né? Eu acho que essa... Apólogo de Jotão. Isso, querem que o espinheiro reine sobre vocês ou vão escolher frutas melhores, isso, né? Essa é Olha só, Tony, diz pro pessoal aí, meu recado, de que não vai dar tempo para a gente atender as perguntas de casa, tá bom? O interessante é que agora a gente entende porque estão elegendo ela candidata santa, né? Que bonito isso, né? Minha irmã, muito obrigado de coração. Que Deus nos abençoe. Amém. E grato mesmo. Você que está em casa, vai assistir a repetição às 3 da tarde, às 9 da noite
e também tem a nossa permissão para encher o YouTube do que você quiser sobre essa entrevista. Minha querida. Desde que com a edição, que começa meio e fim, né, Vasco? Não, no YouTube eles botam só assim. Eu faço uma pergunta, eles te botam uma resposta. Agora, no site da VMVTV, fica tudo gravado. A Jane pode chegar lá, daqui a o quê? 2, 3 dias vai estar lá já. Toda a entrevista na íntegra. Você pode mandar para quem você quiser. Lá tem um campo que você pode botar todos os e-mails dela, mandar para todo mundo a entrevista. E quem não usar a internet nessa campanha presidencial não está sabendo de nada. O Obama ganhou, sobretudo na internet. Amiga querida. Muito obrigada. Deus te abençoe. Um beijo na sua casa, marido, filhos, todos que você ama. Tá bom. Diga ao Cirquinho que eu mandei um beijo, a Gabeira também. Isso. Pra eles aparecerem aí, tá? Tá bom, vou me encontrar com o Cirquinho amanhã. Ah, é? Tá? Diz pra ele que ele tá me devendo. Ele veio aqui, a gente tomou um café, mas que eu tô...